Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início, à nossa aula de redação. Hoje eu trago aqui para vocês mais um gênero textual, que é a sinopse. Você já ouviu falar em uma sinopse? Então vem com a Teacher Jéssica que eu vou lhe explicar um pouquinho mais sobre esse gênero textual tão presente nos nossos dias. Então você já deve estar se perguntando aí, não é? O que é uma sinopse? Onde será que eu já ouvi falar sobre isso? Sinopse nada mais é, meus amores, que o resumo de uma obra, seja ela um filme, seja ela um livro ou uma narrativa. Na sinopse, você vai encontrar o resumo daquela história que acontece. Sendo assim, a sinopse é um resumo argumentativo de uma obra escrita, de um filme ou de uma narração. Então, nós podemos encontrar sinopses nessas três formas. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais daquele texto original e pode ser lido a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. Isso mesmo, então quando você pega um livro ou a capa de um filme, na página de trás provavelmente vai ter ali um breve resumo para fazer com que o leitor, se interesse pelaquilo. Vamos ver um exemplo. Eu trouxe dois exemplos para vocês e vou ler um deles. Um deles é o filme Jurassic Park e o outro é a obra Chapeuzinho Amarelo. Jurassic Park, um parque construído por um milionário, tem como habitantes dinossauros diversos, extintos há 65 milhões de anos. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado que tinha sugado o sangue deste dinossauro e que é onde pôde isolar o DNA e o código químico da vida, e a partir desse ponto recriá-lo em um laboratório. Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando a experiência sai do controle de seus criadores. Observem que nesse breve resumo aqui você já consegue imaginar o que acontece nesse filme, não é? Pois são destacados aí os pontos-chave desta obra, ou seja, os acontecimentos mais legais e importantes. Cuidado, não confundam sinopse com uma resenha crítica. Isso vocês também provavelmente irão encontrar outro gênero textual chamado resenha crítica que se assemelha um pouco à sinopse. Só que a sinopse não traz aí a opinião de quem a escreve. Sendo assim, sinopse é igual ao resumo do texto, ou seja, vai expor apenas o que acontece ali. E também apresenta uma obra. Ela não traz a opinião de quem a escreve. Ele apenas expõe, apresenta aquela obra. Mais um exemplo para vocês aqui do filme Enrolados. Rapunzel, a princesa que foi raptada do castelo de seus pais quando bebê, é mantida presa em uma torre e sonha com aventuras. Agora, uma adolescente determinada e criativa, ela realiza uma fuga de arrepiar os cabelos com a ajuda de um ousado bandido. Então, observem novamente que nesta sinopse conseguimos identificar aí as partes mais interessantes desta obra. E você também observa que não existe a opinião de um autor, ou de quem escreveu a sinopse. Apenas é exposto aí um pouco sobre a obra. Então, vamos aprender como fazer uma sinopse? A sinopse deverá seguir algumas regras básicas, como contar a história de forma resumida, caracterizar os personagens, contextualizá-los e dar o tom da narrativa. É preciso apresentar os fatos marcantes da história, sem esprolá-los até o final, para que o leitor fique instigado com o conteúdo o qual a sinopse remete. Ou seja, você deve apresentar aí um breve resumo, mas sem contar tudo o que vai acontecer, como, por exemplo, contar o final da história. Você deve apenas colocar os pontos-chave e fazer com que o leitor ou quem vai assistir a obra ou filme fique curioso para saber o que mais acontece na obra. Fazendo assim com que ele continue, lendo o livro ou assistindo aquele filme. Vamos para mais um exemplo?
Agora eu trouxe uma obra super legal que eu super gosto e tinha ela, inclusive, quando mais jovem. É um livro que se chama A Droga da Obediência. É a primeira aventura dos caras. Nesse livro, o leitor é apresentado a Miguel, Crânio, Calu, Magri e Chumbinho. Eles formam um misto de detetives, espiões e aventureiros. Na sua estreia, tentam desvendar os planos do tenebroso Dr. QI. Então, aqui novamente temos um resumo do que acontece na história, sem contar, não é, obviamente, tudo o que acontece na obra, e assim o leitor acabar não tendo a curiosidade de continuar lendo a obra. Num clima de muito mistério e suspense, os caras, assim como é chamado o grupo de garotos, enfrentam uma trama macabra internacional que está testando uma perigosa droga em adolescentes por melhores colégios de São Paulo. Uma droga que pretende reduzir a humanidade à obediência absoluta e aos desígnios do sinistro Dr. QI. Então, se vocês ficaram curiosos, procurem o livro, eu aposto que vocês vão gostar. Então, vamos resumir novamente o que é a sinopse. É o resumo, não é, de uma obra, livro, filme, etc. É um texto expositivo, ou seja, conta os fatos que acontecem. Não apresenta a opinião. O texto é curto e também ajuda a conhecer a obra previamente, ou seja, superficialmente, contando ali apenas pontos chaves, fazendo com que a pessoa fique curiosa. Não esqueçam que, quando vocês forem fazer a sinopse de vocês, tentem colocar o que você acha que vai chamar a atenção do leitor. Então, estão gostando? Espero que sim. A sinopse ela é bem legal, pois ela nos faz querer ler, querer assistir e conhecer uma obra. Isso mesmo. E você também pode fazer a sua sinopse. Pense no seu filme ou livro que você gosta e tenta fazer aí a sua sinopse. E agora, será que você sabe me responder a essas perguntinhas que eu trouxe? Vamos lá? Quero ver quem vai acertar todas. Primeira, o objetivo da sinopse é apresentar a opinião sobre uma obra, resumir uma obra ou ilustrar uma obra? Vou te dar um tempinho para pensar. Seu tempo está acabando. Isso mesmo, se você disse que é resumir uma obra, você acertou. Novamente, não apresenta a opinião de ninguém, não é, sobre essa obra, e também não pretende ilustrar, e sim resumir a história, não é, de uma obra. Vamos para a próxima pergunta. Qual o estilo textual da sinopse? Ele é dissertativo, injuntivo ou expositivo? Nossa, essa parece um pouco difícil, né? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem então. Se você disse que era expositivo, você acertou. Não é dissertativo, não é, pois ele não traz a opinião de ninguém. Também não é injuntivo, pois não pretende ensinar a ninguém, como por exemplo uma receita. Mas ele é expositivo, pois ele expõe os fatos, não é? Conta algumas coisas que acontecem em uma determinada obra. Próxima. Outro texto que se aproxima da sinopse é a resenha crítica, a crônica ou a notícia? Lembra lá do comecinho do nosso vídeo? Que eu pedi para vocês não confundirem? Isso mesmo, se você disse que é a resenha crítica, você acertou, pois a resenha crítica ela também fala sobre um determinado filme ou livro ou obra e expõe ali algumas coisas sobre esta obra. Porém, a resenha crítica traz a opinião de alguém sobre aquilo, diferentemente da sinopse. Então, meus amores, a atividade de vocês de hoje é no livro, na página 42 até a 44. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. Caprichem na letra e nas suas sinopses, pois vocês terão que fazer de algumas obras famosas. Um beijo e bons estudos!